Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Esta interpelação do PCP evidenciou a grave situação do país e mostrou a dimensão antissocial da política do Governo PSD-CDS. Mostrou também as dificuldades deste Governo de olhar para a realidade que criou do país, que procurou falar de tudo menos da realidade concreta dos trabalhadores e do povo português. Mostrou a natureza antissocial da política direita, dos PEC, do Pacto de Agressão, dos tratados e outros instrumentos que são invocados e servem para prosseguir este rumo profundamente injusto e desumano. Os dias que correm são no nosso país marcados pela violência de uma política de exploração, empobrecimento, miséria, fome e gritante indignidade. Este é o testemunho vivido e sofrido por centenas de milhares, por milhões de portugueses que não conseguem ter nas suas vidas os bens e serviços de que carecem, incluindo muitos que são obrigados a emigrar. Não porque o país não tenha condições para propiciar a todos uma vida digna, mas porque a política seguida desperdiça o aproveitamento dos recursos e da produção nacional e porque a riqueza criada pelo trabalho é extorquida a favor do enriquecimento e esbanjamento de alguns poucos detentores do poder económico monopolista e saqueada a favor das transnacionais que sangram Portugal. Uma pequena minoria, 1% da população, apropria-se da riqueza criada pela imensa maioria. Apropria-se do recurso do país com as privatizações e os mais diversos processos. Apropria-se das receitas dos impostos. Apropria-se dos fundos da Segurança Social e envolve o país em sucessivos escândalos, mês a mês, ano a ano, como se tem visto nos últimos meses. Aqui ficou claro o retrocesso inaceitável que constitui a redução da parte do trabalho na distribuição do rendimento nacional, que passou de 73% em 75% para apenas 37% em 2013, enquanto a parte do capital passa de 27% para 62%. Aqui ficou claro o agravamento brutal da exploração e do empobrecimento expresso na última década por um lucro acumulado dos principais grupos económicos e financeiros, esses que têm sede no Luxemburgo e na Holanda, um lucro acumulado de cerca de 50 mil milhões de euros, enquanto reduziam salários e direitos. Aqui ficou clara a opção do envio de mais de 10 mil milhões de euros para a banca sobre os escândalos do BPN, do BPP ou do GES-BES e dos cerca de 2 mil milhões de euros em PPPs e swaps, retirados aos reformados e pensionistas, aos desempregados, às crianças e jovens, àqueles que necessitam de proteção e apoio social. Aqui ficou clara a injustiça fiscal desta política, que dá benefícios aos grupos económicos e financeiros, que reduz os impostos sobre os lucros e promove a saída do país de centenas de milhões de euros por essa via, ao mesmo tempo que eleva os impostos que incidem sobre os trabalhadores, os reformados e a população em geral. Aqui ficou claro o que representa o saque dos mais de 8 mil milhões de euros de juros anuais para o capital financeiro transnacional, que tão precisos são para o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, o desenvolvimento do país e a criação de emprego. Aqui ficou, pois, claro que PSD, CDS-PP e também o PS, os partidos da política direita, invocando a representação do povo, têm assumido no governo, nas últimas décadas, um exercício do poder ao serviço do grande capital nacional e estrangeiro, em confronto com a Constituição da República Portuguesa. E aí estão a querer continuar por décadas e décadas a condenação das atuais e futuras gerações a este caminho sem futuro. O povo português está farto de injustiças, de empobrecimento, de afundamento e declínio nacional e aspira a um rumo alternativo. O PCP tem soluções para o país que vão ao encontro dessa aspiração e dessa urgente necessidade nacional. Soluções com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o aumento dos salários, incluindo o salário mínimo nacional, a reposição dos salários, dos direitos e dos feriados cortados,
a reposição das 35 horas de trabalho e a redução progressiva do horário de trabalho para todos os trabalhadores, a criação de emprego, a aplicação do princípio a um posto de trabalho permanente, um contrato de trabalho efetivo, a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho e da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, para o reforço dos direitos individuais e coletivos, nomeadamente dos direitos de organização e ação sindical, de contratação coletiva e de greve. Soluções com o aproveitamento dos recursos nacionais, a aposta na produção nacional, o controle público dos setores estratégicos e o fim do criminoso processo de privatizações. Soluções com uma política fiscal que garanta os recursos necessários, taxe efetivamente o grande capital e os grandes patrimónios e alivie o peso fiscal sobre os trabalhadores, reformados, micro, pequenos e médios empresários e agricultores. Soluções com a valorização das reformas e pensões, a efetiva garantia de apoio aos desempregados, de apoio às crianças e aos jovens, incluindo com a reposição plena do abono de família, de apoio aos idosos e às pessoas com deficiência, de garantia do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública, de serviços públicos nas várias dimensões necessárias para a vida atual. Soluções com a defesa dos interesses nacionais, designadamente a renegociação da dívida e a utilização desses milhares de milhões de euros de juros para serem colocados ao serviço do desenvolvimento nacional e da melhoria das condições de vida do povo. Soluções para o país, com a força do povo, para um Portugal com futuro. Vou terminar, Sr. Presidente. Soluções para o país, com a força do povo, para um Portugal com futuro, com a admissão do Governo, a ruptura com a política direita e uma política patriótica de esquerda. Uma política de libertação do povo e do país, de libertação do domínio dos grupos monopolistas sobre o poder político e a vida nacional, de libertação da dependência e do saque externo, uma política de afirmação da Constituição da República e dos valores de Abril, de liberdade, de democracia, de soberania e de progresso social.